Graça e paz, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui iniciando mais um tempo onde nós estamos trazendo o culto online. Mas sabemos que o verdadeiro culto está acontecendo aí, na sua casa. Irmãos, eu quero iniciar lendo um texto que o apóstolo Paulo fala de algo tremendo. Ele fala do amor. Esse texto é muito conhecido. Está lá em 1 Coríntios 13. Mas ele inicia um pouquinho antes. No último versículo do capítulo 12, na parte B. E eu quero ler para você na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, ouça, por favor. Amém? Diz assim: Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas de seu lugar. Mas se não tiver amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas, se eu não tiver amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Essa grande lição do apóstolo Paulo nos fala que nós somos alcançados pelo amor de Deus. E ele nos chama, como cristãos, a desenvolver um amor maduro. Um amor que reflete o Cristo que há em nós. Um amor que faz com que nós possamos viver como Cristo viveu, em favor do outro. Por isso, queridos, nesse tempo tão difícil, o que nós precisamos, como cristãos, é expressar este amor. E Cristo, ele acredita e ele sabe que através do seu Santo Espírito nós podemos expressar este amor. Então, meus queridos, que nesta semana, nesses dias, em todos os dias, o nosso grande anseio como cristãos seja expressar o amor de Deus, porque foi esse amor que nos alcançou. Amém? Vamos orar? Pai, nós bendizemos o teu nome, nós te louvamos, Deus, pelo teu grande amor, Pai. E eu te peço, ó Deus, que esse amor, Pai, possa reverberar em nossos corações, possa encher, ó Deus, as nossas casas, as nossas vidas, ó Pai, da tua presença, Deus, e que nós possamos ser, ó Pai, essa igreja, Pai, que reflete o teu amor, Pai. Em tempos tão difíceis, ó Deus, nos ensina a amar como o Senhor nos amou. Nos ensina, Deus, a sermos, ó Deus, pacientes, a sermos bondosos e benignos, ó Deus. Nos ensina a amar, Pai,
Pois, Pai, quando a tua igreja reflete o seu amor, ó Deus, o nosso testemunho é irresistível. Por isso, ó Deus, nos ensina a ser uma igreja que ama. E nós podemos orar, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus, né? Por este amor. Glória a Deus por Cristo ter nos amado e por estar em nós. Queridos, agora é um tempo que nós separamos para estar louvando através de cânticos. Então, fique de pé. Separe esse tempo para você estar louvando juntos. Amém? Deus te abençoe. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sinto a presença, eu morro. Sinto a presença, eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sinto a presença, eu morro. Sinto a presença, eu morro. Como eu
nossa existência. Queremos te adorar em espírito e em verdade. Seja engrandecido, seja adorado, seja exaltado, Senhor, todo o tempo e fora de tempo. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu. Amém. Amém, queridos. Graça e paz novamente. Queridos, esse tempo é um tempo que nós separamos também para estarmos falando dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nesse tempo de tantas lutas que nós estamos distantes, mas graças a Deus próximos pelos meios de tecnologia, pelas funcionalidades que estamos tendo, né? Nesse tempo estamos descobrindo muitas coisas novas. A igreja continua também com as suas demandas. Então, se você quer trazer o seu dízimo e sua oferta, faça o depósito na conta da igreja que está sendo colocada nos grupos de WhatsApp. Ou se você tiver alguma dificuldade, você pode entrar em contato comigo aqui em Goiânia, com o pastor Reginaldo ou o Glauber em Bela Vista, que nós vamos até você, vamos dar um jeito de deslocar e buscar o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Então, queridos, mais uma vez nós agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos abençoado. E a nossa oração é que a igreja continue sendo compromissada e seja generosa. Amém? Deus te abençoe, que nós tenhamos um tempo muito rico agora de palavra. Amém? Um grande abraço, paz. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Sejam todos bem-vindos, né? Boa tarde a todos. Nesse mais um culto online, né? Nesta tarde, começo de noite, do dia 26 de abril de 2020. Louvamos a Deus porque, apesar de tudo, nós podemos aqui nos reunir como igreja, né? Através dos recursos digitais. E queria te chamar então, né? Aí onde você está, na sua casa, junto com a sua família, abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, a partir do capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 1. Neemias, capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1, vou ler uma parte do capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprires, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os farei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome.
Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza no coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: vive o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, e como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas da porta da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por estarmos na tua presença, porque a tua palavra diz que onde estão reunidos 2 ou mais no teu nome, ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Ó Deus, e mesmo distantes presencialmente, ó Deus, mas unidos no seu amor, no teu espírito, te agradecemos, ó Pai, porque podemos oferecer um culto a ti. Podemos, ó Deus, estar na tua presença, junto com os nossos queridos e amados, junto com a nossa família. Te agradecemos, ó Deus, por isso, ó Deus, e por tudo que o Senhor já tem feito e realizado na nossa vida, por sermos o teu povo, por sermos a tua família, pelo Senhor ter nos resgatado. Pai, te agradecemos pela paz do nosso coração e pedimos que agora, nesse tempo, o Senhor nos dê a tua palavra, ministra a tua palavra ao nosso coração, nos edifica, ó Deus, é a nossa oração que fazemos em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Trecho de Neemias, né, esse livro de Neemias, esse momento, né, está falando de uma época em que os muros estavam destruídos de Jerusalém, em que a cidade estava sem condição de habitação. Nessa época de destruição, em que o povo estava vivendo ali em grande angústia na cidade, em que parte já estava cativo, já tinha sido levado cativo, estava no exílio, e alguns estão em Jerusalém. E os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas a fogo. E Neemias, nesse momento, ele era copeiro do rei. Ele estava perante o rei da Pérsia, isso é mais ou menos 445 a.C. E ele procura saber o que está acontecendo, ele quer saber notícias das pessoas que estiveram lá, de como estava a cidade. E o verso 3, ele recebe o relatório e fala, os restantes do que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Quando nós olhamos para esse texto, nós nos lembramos desse momento que nós estamos vivendo como nação, como país, desse momento que nós estamos vivendo no mundo, não só da pandemia que está acontecendo em todo o mundo, de tudo que ela está causando, mas também tem sido um momento que nós podemos parar e refletir como que de fato os muros e as portas dessa civilização, desse tempo, desse século estão derribados, estão queimados, os fundamentos, a verdade, os princípios mais importantes. Nós vivemos um tempo de grandes dificuldades.
Nós não estamos vivendo um momento como Jerusalém, em que a derrubada dos muros era a derrubada dos seus muros físicos, e que representavam uma proteção para a cidade, que era um fundamento, as portas que falavam de segurança em relação à cidade, em que entrava só aquilo que era adequado, que era permitido e que era bom para a nação. E quando as portas estão queimadas e quando os muros estão derrubados, então a cidade fica sujeita a todo tipo de ataque, a todo tipo de mal e de devastação. E nós temos vivido isso, né, na nossa sociedade. E esse tempo de pandemia, nesse tempo de distanciamento social, isso tem sido uma oportunidade para nós refletirmos de como estão então os nossos muros, como estão as nossas portas e como está vivendo a cidade. Qual que é a realidade da cidade, qual que é a realidade da nação, como que está vivendo a nossa nação. Esse momento de nós pararmos e refletirmos em relação a isso. E o livro de Neemias, né, ele nos traz muitas lições e muitos ensinamentos, né, porque ele fala de oração, nos ensina sobre a oração de Neemias, nos ensina sobre o sacrifício, sobre a tenacidade de Neemias, que permanece firme ali, que se entristece pela situação da cidade, que não se coloca a par, fora da situação, mas que assume a responsabilidade diante de Deus, de ser um instrumento da graça. Né? E a gente poderia tirar alguns, né, podemos tirar, na verdade, algumas lições muito importantes desse livro, que nos chama a refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo, guardar as proporções e guardar também a condição que nós vivemos na época da graça. Jerusalém tinha sofrido destruição, e a destruição era por causa do pecado, né? E ela viveu isso. E agora nós vivemos um momento em que não existe uma Jerusalém física, mas existe uma Jerusalém espiritual. Existe uma cidade que está sendo edificada. Nós somos a cidade de Deus. Nós somos edifício de Deus. Nós somos habitação de Deus. Nós somos chamados por Deus para ser seu povo, propriedade exclusiva de Deus. Deus está separando um povo para si. E nós precisamos nos preocupar com aqueles que estão vivendo em momento de destruição, que estão vivendo, né, com as suas portas queimadas, com seus muros derribados e que têm sofrido todo tipo de ataque por causa do mal, por causa do pecado. Nós não podemos nos colocar à parte da situação. E Neemias nos ensina porque não coloca à parte. Na verdade, Neemias, ele procura saber o que estava acontecendo na cidade e ele não faz juízo da cidade. Quando ele ora, ele reconhece o pecado do seu povo. Ele reconhece que ele fazia parte. Ele fala, nós temos pecado contra ti. E nós hoje, como igreja, não é momento de nós ficarmos julgando a cidade, a nação, o mundo. É momento de nós nos arrependermos, de talvez não termos assumido a responsabilidade devida, de sermos os mensageiros de Deus, de sermos carta de Deus, de sermos aqueles que apontam o caminho, de refletir sobre a nossa missão. É uma oportunidade ímpar que Deus está nos dando. Né? É a oportunidade de nós lembrarmos que Deus nos chamou para manifestar a justiça. E assumimos a responsabilidade para nós sermos instrumento de Deus na reconstrução dessa nação. É muito fácil acusar o mundo, é muito fácil acusar governadores, presidentes, ministros, etc. Né? Temos vivido um momento conturbado também na política, nessa questão de polarização que tem havido na própria política, dentro do próprio governo, mas é muito fácil nós culparmos o povo pelo mal da nação. O que importa e o que falta, e o que faz a diferença, é ver pessoas que, conhecendo a fidelidade, conhecendo o amor de Deus e a misericórdia de Deus e o poder de Deus, apesar do pecado, apesar da culpa da nação, apesar da culpa das pessoas, assumem a responsabilidade de ser luz e apontar o caminho. Que compreende o que Deus está fazendo. Que mesmo nesse tempo, Deus está agindo e Deus deseja salvar o perdido. Ele tem chamado a nossa igreja do Senhor para fazer justiça e não para identificar o culpado. É impressionante como nas mídias sociais o que nós temos visto são pessoas querendo identificar os culpados. É o que eu tenho visto essa última semana, com toda essa crise, pessoas apontando o dedo, procurando identificar o culpado. Eu vejo pouca gente se colocando no caminho, querendo, na verdade, assumir a responsabilidade, né, de assumir a responsabilidade de ser um instrumento de Deus para que haja restauração, né, e não culpar as pessoas.
A tristeza de Neemias não era fruto de um desapontamento, não é porque as coisas não iam bem, porque na verdade Neemias era copeiro do rei. E Neemias estava tranquilo em relação a isso. Ele estava ocupando uma posição privilegiada. Neemias não fica ali confortável na sua situação privilegiadíssima diante do que está acontecendo. E a igreja jamais deve ter essa posição. De falar, não, nós temos uma posição privilegiada, vamos ficar aqui e deixa o mundo com seus problemas, as suas lutas, porque eles causaram isso. Não. Ele tinha uma tristeza, sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha uma relação direta com o povo, era o seu povo. E o que está acontecendo na cidade, irmãos, está acontecendo na minha cidade, na nossa cidade. Os problemas que estão acontecendo e o caos está acontecendo é na minha nação, na nossa nação. E ele tinha essa responsabilidade, era o seu povo, era a sua família. Então ele via, na verdade, essas pessoas como ovelhas que não têm pastor. E essa foi a tristeza de Jesus em relação a Jerusalém. Quando viu a perdição de Jerusalém, quando ele chora por Jerusalém, né, que tem um momento que ele chora por Jerusalém, e também no momento que ele fala e que ele se compadece das pessoas, porque era como ovelhas que não têm pastor, pessoas aflitas, necessitadas. E essa era a tristeza de Neemias. Ele se entristeceu porque ele sabia que isso era parte dele. Era seu povo, era sua nação. E nós precisamos compreender isso, né, que é o nosso povo, que é a nossa nação. E a nossa tristeza deve vir disso. E nós devemos ter a mesma atitude que Isaías teve. Quando o Senhor ali revela a Isaías tudo o que aconteceu, o povo também sofrendo por causa do seu erro, do seu pecado. E quando Deus, depois de purificar, Isaías ele pergunta lá no capítulo 6, no verso 8, se você quiser abrir lá, vamos abrir lá, capítulo 6, o verso 8 aí de Isaías. Quando o Senhor se revela a ele, né, no capítulo 6, começa falando que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e abre de suas vestes, enchia o templo, né, e que ele vê a glória do Senhor, ele vê o que está acontecendo. No verso 5 ele diz, diante da glória ali, do que ele está vendo, e ele fala, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. É interessante porque Isaías tem a mesma atitude de Neemias. Ele não se separa do povo. Ele reconhece que a dificuldade do povo e o pecado do povo é seu pecado também. Ele não fica acusando o povo dos problemas. Fala assim, a culpa é de vocês. Ele não aponta dedo, ele não exerce juízo. Mas ele se inclui, porque era o seu povo e era a sua nação. E ele fala assim, no verso 6, então dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa que tirara do altar como a tenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado teu pecado. E aí depois, o verso 8 diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías consegue compreender e ouvir o clamor de Deus. Na verdade, quando Neemias ouve o relatório a respeito de Jerusalém, ele compreende que é um clamor de Deus pela nação, que Deus amava e que estava destruída por causa dos seus pecados. Mas Deus não tinha desistido do povo. Deus estava agindo de misericórdia. Deus era poderoso para mudar essa história e para mudar o entendimento do povo. Então ele tem essa relação direta. E nós temos que aprender isso, porque muitas vezes nós estamos nos afastados. Nós temos visto que as diferenças de opiniões, dos problemas, têm levado as pessoas a apontar o dedo, a acusar as pessoas e se afastar, dizendo, olha, eu não tenho parte com você. Mas nós temos parte com essa nação, nós temos parte com essa cidade. É o nosso povo, é a nossa nação, é a nossa cidade. E eles se identificam com a nação, assim como Jesus se identificou conosco. E ele veio e morre, e se identificando com o nosso pecado, porque não havia pecado nele. Mas se identifica com o nosso sofrimento. Não com o pecado no sentido de que ele era pecador, porque ele não pecou. Mas ele se identifica com o nosso sofrimento porque nós somos criados para ele. Ele vem e se sacrifica em nosso favor. E tanto Neemias como Isaías têm o mesmo entendimento. Então eles respondem diante desse clamor. Ele compreende o sacerdócio. E nós somos chamados para Deus para que nós somos sacerdotes. Que nós temos um sacerdócio real. E que nós devemos ser aqueles que intercedem em favor do povo.
né, que tem essa intercessão, que tem essa preocupação, que nós respondemos. E quando existe um clamor, perceber que na verdade é um clamor de Deus e que nós precisamos responder esse clamor. Né? Nós devemos ser essas pessoas que respondem ao plano de Deus para a cidade, procurar compreender qual é o plano de Deus que o Senhor tem para essa cidade. Nós vamos viver agora momentos, já estamos vivendo dificuldades econômicas, o país já vem vivendo dificuldade, nós vamos viver problemas econômicos, problema social, problema na área de saúde, problema na área de educação. O país tem muitas coisas, está enfrentando vários problemas. E o que nós temos que perguntar, Senhor, qual é o teu plano para a cidade? Como é que o Senhor quer reconstruir os muros dessa cidade? Como é que o Senhor quer reconstruir essas portas? Nós precisamos compreender isso e nos render a esse plano. E pedir que Deus nos oriente. E não para Deus nos livrar da tragédia da cidade. E não para Deus nos livrar da tragédia dessa nação. Mas que nós sejamos a resposta de Deus para essa tragédia. Que nós sejamos, de fato, os reis e sacerdotes. E que nós sejamos verdadeiros intercessores. Então, a primeira coisa que eu posso tirar aqui, quando a gente lê o capítulo 1, voltando aí, você volta lá no livro de Neemias, é que Neemias ele assume a responsabilidade. Ele chora, ele lamenta, mas ele não para. Muitas vezes nós erramos nisso, porque nós só choramos e lamentamos, mas nós não nos colocamos diante de Deus crendo que Deus tem um plano, e a gente às vezes não assume a responsabilidade. Deus tem um plano para essa nação, Deus tem um plano e um propósito para essa cidade, Deus tem um plano para a sua casa, Deus tem um plano para a minha casa, Deus tem um plano para nossas famílias, Deus tem um propósito. Nós às vezes olhamos a destruição, percebemos que os muros podem estar derrubados, às vezes olhando para a nossa família, por pessoas queridas e amadas, e vemos que os muros estão derrubados, que as portas estão queimadas, que não existe proteção, que os fundamentos se foram, que os princípios se foram, que os princípios se perderam, e que as pessoas estão sem rumo, desorientadas. Mas nós precisamos compreender que Deus tem nos chamado para sermos intercessores, para sermos sacerdotes, para fazer mediação entre Deus e o povo. Ser um instrumento da graça, para que os muros sejam reconstruídos, para que as portas sejam restabelecidas e que os fundamentos da graça e da verdade de Deus cerquem a nossa família, para que os fundamentos da verdade e da graça de Deus cerquem essa cidade, proteja essa cidade e proteja essa nação. Em nome de Jesus. Amém? Primeira coisa foi isso, ele tem essa revelação e assume a responsabilidade. Nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa casa. Nós precisamos assumir a responsabilidade a respeito da nossa cidade. Nós precisamos assumir a responsabilidade a respeito do que Deus quer reconstruir nessa nação. E essa talvez seja a primeira lição que a gente pode tirar de Neemias, diante da tragédia que ele viveu no seu tempo, diante da destruição dos muros de Jerusalém. Ele assume a responsabilidade, ele não se afasta. Segunda coisa que nós podemos ver é que quando ele ora, ele coloca diante de Deus, confessa o pecado da nação, e aí ele pede para que Deus tenha misericórdia, para que Deus tenha ouvido a oração. Olha comigo o verso 11. Olha o que diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo era copeiro do rei. Ele estava ali servindo, perante o rei da Pérsia. E ele tinha uma posição de destaque e de confiança. Ele era o copeiro do rei, ele era incumbido da responsabilidade de proteger o rei contra qualquer envenenamento, qualquer tentativa contra ele. E ele então tinha uma posição de confiança, uma posição de responsabilidade, e ele tinha uma posição, de fato, confortável diante disso. E ele sabia que para ele fazer o que Deus já estava colocando no seu coração, de reconstruir o muro, ele precisava de recursos. Ele precisava de provisões. E aí ele ora a Deus para que Deus torne o coração do rei favorável a ele. Que o coração do rei seja favorável. Essa é a oração dele. E quando ele está diante do rei, e o rei percebe a tristeza do seu coração, ele coloca essa necessidade. Então, é interessante porque diante do clamor de Deus, por causa das pessoas e da situação de Jerusalém,
ele compreende que Deus estava comissionando ele, e que se Deus estava comissionando ele, então Deus havia de dar os recursos. E ele vai buscar os recursos. Né? O que a gente vê aqui é que ele vai buscar os recursos. Né? Então ele compreende, ele tem esse entendimento. Porque se Deus me dá a visão de algo, Deus me dá os recursos. E essa é uma dificuldade que nós vivemos. Às vezes nós pensamos que Deus nos deu certas coisas e não deu os recursos. E muitas vezes, muitas pessoas, eu vejo, muitos ministérios, às vezes à frente do ministério, ou de um chamado de Deus, ou diante de algum desafio, diante de alguma demanda em que a gente entende que Deus nos comissionou, nos chamou, às vezes a gente fica ali aflito, ansioso, porque a gente não sabe se vai haver a provisão. Nós pensamos que às vezes Deus nos comissiona, mas que falta a provisão. Sendo que a gente olha na história, e você vê como Deus faz as coisas, sempre Deus tem a provisão antes. Sempre que Deus nos comissiona para fazer uma coisa, Ele já tem a provisão. Toda vez que Deus move o nosso coração e que nos torna sensível ao clamor do seu coração, porque Neemias ora a Deus por causa do clamor do coração. Isso não partiu dele, o Espírito de Deus é que move o coração de Neemias, ele vê a situação do povo, se compadece, reconhece o pecado seu, o pecado da nação, e agora ele, comissionado que ele entende que Deus está chamando ele para essa obra de restaurar o povo, né, de fazer justiça, né, na verdade, de manifestar a graça de Deus, porque nós somos justiça de Deus, o Cristo é a nossa justiça, então a justiça de Deus é feita no amor, no perdão, na compaixão, quando nós levamos a palavra da verdade, a palavra que liberta, e não julgamento, nós não fomos chamados para julgar, mas para fazer justiça, né? E se a justiça de Deus é Cristo, e se Deus é amor, então essa justiça se manifesta em amor, e nós somos justos quando nós agimos em amor, e nos compadecemos dos necessitados, e ele percebendo tudo isso, movido pelo coração de Deus, ele pede a provisão. Porque ele confia que existe a provisão. Né? Ele tem convicção da provisão. E nós precisamos ter essa convicção, amém, irmãos? Porque se Deus está nos chamando nesse tempo, e está movendo o nosso coração, então Deus tem a provisão. Quando Deus criou, né, céus e a terra, e criou todas as coisas, ele criou tudo primeiro, deu todas as condições para o homem, abençoou o homem, depois fala que ele multiplicasse. Mas porque a provisão já existia. Ele não ia multiplicar o que não existia, ia multiplicar o que existe. Então nós temos a provisão de Deus, nós temos a vida de Deus, nós temos o Espírito de Deus, e tudo que for necessário, o Senhor já provisionou. Nós precisamos crer nisso. Eu creio, em nome de Jesus, que se Deus está nos chamando a arrependimento, como igreja, para que a gente assuma a nossa vocação, o nosso chamado, de sermos carta de Deus, de sermos boca de Deus, Deus tem a provisão. Nós temos que andar nessa autoridade, que toda a provisão já está, nós temos a provisão da sua graça, nós temos a provisão da sua verdade, e o que nos dá autoridade para cumprir o nosso chamado. É a primeira verdade, fomos chamados por Ele. A segunda é a certeza de que Deus é poderoso para suprir cada uma das necessidades. Ele primeiro nos abençoa e depois manda multiplicar. E é interessante porque o rei, quando ele olha para Neemias, ele fala assim, nunca te vi triste. É incrível isso, né, irmãos? Porque às vezes a gente tem muita tristeza e agora é a primeira vez que ele vê Neemias triste. Nunca te vi triste. E ele fala assim, você não está doente? Porque se tivesse doente, eu ia compreender, né? Porque realmente doença é uma coisa, às vezes, difícil mesmo, né? E que causa tristeza. Ele falou assim, olha, essa tristeza só pode ser uma tristeza do coração. Olha o que diz aí o verso 1 do capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei, porque tinha que tomar o vinho primeiro, porque se tivesse algum veneno, ele que ia morrer, ele que morria. E ele toma o vinho primeiro, antes de oferecer para o rei. E a vez que ele tomou o vinho, o rei podia tomar o vinho. E, ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Se não estás doente. Tem que ser tristeza do coração. E Paulo diz que ele tremeu sob maneira, né, que ele ficou preocupado e depois ele responde, dizendo qual que era o motivo da tristeza do seu coração. Ele não estava triste por alguma outra coisa. A tristeza de Neemias era por causa da condição da cidade. Ele não estava triste por causa das dificuldades.
ele não estava triste por uma condição financeira que talvez ia ficar difícil, por muitas coisas que tentam trazer tristeza ao nosso coração. Ele estava triste por uma tristeza que Deus vinha produzindo no coração dele. A palavra de Deus diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, mas a tristeza, segundo o mundo, né, que não é a tristeza de Deus, ela produz morte. A tristeza, segundo as coisas do mundo, produz morte. E muitas vezes existe muita morte no nosso coração, porque muitas vezes a tristeza do nosso coração é a tristeza segundo o mundo, segundo os valores do mundo, segundo as coisas do mundo. E Deus, na verdade, está nos chamando a um arrependimento, a um entendimento, a um conhecimento da realidade da perdição do mundo. E como os muros estão destruídos dessa geração, e como as portas estão queimadas a fogo, para que nós nos arrependamos, para que haja uma tristeza no nosso coração segundo Deus. E que a tristeza no nosso coração seja por causa da condição do povo. Não seja por causa daquilo que a gente vai sofrer. Que não seja uma tristeza por causa de uma situação difícil, que vai me trazer dor, que vai me trazer sacrifício. Porque é certo que essas coisas sempre acontecem, a gente está sempre sujeito a esse tipo de coisa. E muito mais nesse tempo. Certamente haverá sacrifício. Certamente haverá dificuldades, haverá momentos realmente muito desafiadores. Mas o que entristece o nosso coração? Será que a tristeza é por causa de nós? Será que a tristeza porque nós estamos nessa cidade, a gente queria estar em outra cidade? A tristeza de Neemias não era essa. Ele sofre, ele tem tristeza como quem sofre pela cidade. E eu tenho falado para Deus, misericórdia. Será que essa é a tristeza do nosso coração? Será que nesse tempo a nossa tristeza é como alguém que está sofrendo pela cidade, ou nós estamos tristes por causa da nossa situação? Incertezas econômicas, incertezas políticas, incertezas em relação à família, emprego, a tantas coisas que podem acontecer. O que tem entristecido o nosso coração? Porque a tristeza segundo essas coisas é uma tristeza segundo o mundo. Essa produz morte. Mas a tristeza, segundo o coração de Deus, produz arrependimento, mudança de entendimento. Porque arrependimento é uma mudança de entendimento. Quando nós começamos a compreender e entender melhor o nosso chamado. A tristeza de Neemias não era porque ele estava sofrendo, agora estamos nessa situação, e porque Jerusalém está assim, eu estou sofrendo. Por causa de todos os problemas, eu estou padecendo, falta das coisas, necessidade das coisas, estou longe da minha cidade, né, porque ele não estava lá nesse tempo. Não. A tristeza de Neemias era por causa da cidade. Ele sofria pela cidade. E esse precisa ser a tristeza do nosso coração. Nós temos que ser um povo que está triste porque não está oferecendo algo melhor para a cidade. Eu fico pensando, irmão, se entristece o meu coração e o seu coração, nós não sermos uma igreja, um povo que oferece mais para a cidade. Essa é uma coisa que tem entristecido meu coração como igreja, né? Eu estou falando não como igreja vida, eu falo como igreja do Senhor Jesus. Eu não falo só da nossa realidade, né, menor aqui de congregação, estarmos aqui como igreja vida, mas eu estou falando muito mais no aspecto total de ser igreja nesse país, nessa nação, de nós não estarmos oferecendo para a cidade algo melhor. De nós não estarmos sendo para a cidade uma igreja que está apontando o caminho, de nós às vezes não estarmos sendo referência nos casamentos, de estarmos sendo referência nas amizades, de não estarmos sendo referência como filhos, de não sermos referência às vezes como profissionais que compreendem o seu chamado na cidade, está buscando o bem da cidade, mas às vezes um povo está buscando só questões materiais, muito preocupado com essas questões, sem se preocupar com a cidade, sem se preocupar com aquilo que nós estamos sendo para a cidade. Eu fico vendo gente que fala assim, não, ninguém merece viver nesse país, não, vou mudar desse país, vou para outra nação. É como se a gente não merecesse, né, essa nação, essa situação política. É estranho, porque se nós somos um povo assim, que pensa em estar longe dessa nação, fugindo do problema, eu acho que é essa nação que não merece a igreja que tem experimentado nesse país. É nós que precisamos nos arrepender de não termos a igreja que o mundo, que essa cidade, que essa nação precisa. A igreja que Deus quer oferecer, a igreja que Deus deseja que seja luz.
Outra coisa que me chama a atenção de Neemias, primeiro a tristeza, ele tem essa convicção do pecado, da provisão, ele assume a responsabilidade, ele sente tristeza por causa do povo, e ele sai do conforto para o desconforto, porque ele estava numa situação extremamente confortável. Muitos de nós, irmãos, temos uma situação muito confortável, mas às vezes vai ser necessário que a gente saia do conforto para o desconforto. Eu tenho visto ao contrário, eu tenho visto no Brasil e na igreja brasileira, muitas vezes, uma pregação e uma teologia que está nos chamando do desconforto para o conforto. A gente quer o conforto, as campanhas, os jejuns, muitas vezes é o seguinte, é para que Deus nos dê conforto. Mas Neemias deixa o conforto e vai para o desconforto. E nós vemos muito desses exemplos, né? Graças a Deus pelos inúmeros exemplos, e por muita realidade que a gente vê dentro da própria igreja, né? De pessoas que têm deixado o conforto e ido para o desconforto. Né? Isso precisa nos levar a refletir que tipo de cristão nós somos. Né? Nós somos um povo que quer mudar a cidade, ou nós queremos ser um povo que quer uma cidade melhor. Nós estamos dispostos a mudar a cidade ou estamos exigindo uma cidade melhor para nós? Eu acredito que Deus está nos chamando para mudar a cidade. É assim que Deus está agindo. Mas às vezes a gente está atrás de uma cidade melhor. Né? Nós queremos às vezes ir para um lugar seguro. Nós às vezes não estamos buscando sermos um povo melhor, uma igreja melhor, um povo mais comprometido, uma igreja mais amorosa, um povo que tem mais compaixão, um povo que é menos egoísta, um povo que se preocupa mais com o próximo, mas às vezes nós estamos querendo que Deus resolva todas as nossas coisas, e nós estamos buscando um lugar melhor para morar, enquanto a gente deveria orar e pedir graça, para que a cidade seja um lugar melhor por causa de nós. Que essa cidade seja melhor por causa de nós, e que o Brasil seja melhor por causa de nós. É nós que podemos fazer a diferença. A gente quer deixar essa cidade, essa nação, para ir para um lugar mais seguro. Mas o lugar seguro é o lugar da presença de Deus. É onde o Senhor está nos chamando, nos comissionando, onde está nos dando provisão. E uma última coisa que eu queria compartilhar com os irmãos e com as irmãs é que ele pediu um caminho livre, né? Ele ora. Se você ver comigo aí no capítulo 2, lê aí comigo, ele pede, né, no capítulo verso 5, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê, ou seja, misericórdia, diante da sua presença, ele pede ao rei que me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a retifique. Então o rei, né, assentado junto dele, fala, quanto vai durar a sua ausência, quando voltarás? Aí ele aprova o rei enviá-lo, porque Deus move o coração do rei, e ele marca um prazo. Mas ele faz, olha o verso 7, eu disse ainda ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Então ele pede para Deus um caminho livre, no sentido que ele pede para Deus um caminho em que ele pudesse chegar lá. E nós temos um caminho. O Senhor nos enviou, nós somos enviados de Deus. Né? Existe um caminho livre, existe a graça, existe o sangue que foi derramado, existe um caminho. O Senhor já fez isso. Ele nos envia. Né? Lá quando ele está instruindo os discípulos, antes de descer assunto aos céus, ele fala, ide e fazei discípulos de todas as nações, de todos os povos. Então ele ora para isso. E nós já temos recebido de Deus isso. E precisamos orar para que a gente creia nisso, que o caminho está livre, que não existe impedimento. E que agindo o Senhor, quem impedirá? O Espírito Santo é o Espírito missionário, ele está indo à frente. Então o caminho está livre, ele ora pedindo esse caminho. Ele também pede condições para trabalhar. Olha só o verso 8. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo. Ele também pede, então, que ele dê condições, porque para reconstruir lá ele precisava de madeira, e tinha uma pessoa que era responsável pela madeira lá do rei. E ninguém podia entrar nas florestas e tirar madeira sem autorização. Ele pede carta para que ele buscasse o recurso, tudo que fosse necessário, para que fosse reconstruídos os muros e as portas da cidade. Então ele pede recurso para construir a cidade. E o recurso para reconstruir a cidade, o Senhor também tem nos dado. Essa cidade é reconstruída com a verdade, é reconstruída com a graça de Deus. E vai haver necessidades materiais também, mas existe recurso da parte de Deus. Ele é o provedor de todas as coisas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, conforme o seu poder que opera em nós, conforme a sua graça.
Ele há de suprir em glória cada uma das nossas necessidades. Então nós temos que ter um povo que crê nisso e orar, Senhor, dá-nos a provisão. Não que Deus não queira dar, faz chegar nas nossas mãos. Dá-nos um coração disponível, dá-nos um coração abençoador, faz de nós um povo generoso, porque nós sabemos que o Senhor tem toda a provisão, né? E que o celeiro da provisão celeste, que a dispensa celeste, está disponível e está voltada para nós. Nós precisamos crer nisso e caminhar nessa perspectiva que Ele há de dar essa provisão. Então ele pede esse caminho livre, ele pede recursos para construir, ele pede um lugar para morar. É interessante que ele pede por último, ele diz lá, se você ler a segunda parte do verso 8, fala assim, e o rei, ele fala assim, perdão, ele pede para os muros da cidade e para a casa em que devo alojar-me. E o rei me deu, porque aí ele fala a palavra-chave, a boa mão do meu Deus era comigo. Ele tinha certeza que ele estava fazendo algo que ele foi comissionado por Deus, que a boa mão de Deus era com ele. Ele pede então acesso, porque senão ele ia ser impedido de passar. Ele pede carta, então ele recebe uma carta do rei, olha, ele está livre, nós já recebemos essa carta de Deus, gente. Amém, irmão? Nós recebemos essa carta. Ele pede provisão, o Senhor já prometeu que Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Ele fala assim, não andeis ansiosos pelo que acabei de comer, pelo que acabei de beber, pelo que acabei de vestir. Não andei preocupado com essas coisas, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você veja que Jesus está orando para a gente buscar o reino e a sua justiça. Não é o poder de Deus e o seu favor, no sentido assim do nosso interesse. Não é buscar o meu interesse, mas é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não é aquilo que eu tenho direito, que eu fico um pouco ágil. Não, porque eu sou de Deus, tenho direito a isso, direito a aquilo. Nós já recebemos tudo, irmão. Nós já recebemos tudo. Cristo é o nosso tudo. Nós já recebemos tudo que nós precisamos, toda a bênção. Nós já estamos abençoados com toda sorte de bênção. Já recebemos tudo, então não devemos ser um povo que está buscando o nosso direito, nós devemos ser um povo que busca justiça, no sentido de fazer justiça, de manifestar a justiça que é Cristo, de manifestar o amor de Deus. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, ele pede, a casa é a última coisa, porque ele sabia que junto com tudo, com o acesso, com a possibilidade de se mover, com os recursos da mata, para poder reconstruir os muros e as portas da cidade, ele também receberia de Deus um lugar para morar. Porque Deus conhece as nossas necessidades, amém? A gente às vezes inverte, Senhor, se você me der uma casa boa, uma condição boa, aí se eu ver que tem recurso sobrando, e os recursos estiver sobrando, nós vamos fazer alguma coisa. Existe uma inversão, infelizmente, em muitos lugares, que não seja assim no nosso meio, amém? Que a gente creia que o Senhor já nos deu acesso à cidade, o Senhor já nos deu toda a provisão, e o Senhor já também nos deu lugar, e já tem cuidado de nós, Ele tem um lugar para a nossa casa, Ele tem um lugar para a nossa família. E nós temos que crer, irmão, que tudo que Deus tem para nós não chega individualmente só até nós, somente através de um trabalho nosso, um esforço próprio, Ele chega através da igreja, nós somos o corpo, é através da igreja que Ele supre. Ele supre os santos, Ele supre a necessidade dos santos. Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades em glória. É isso que Ele pede. Ele busca, então, o reino e a sua justiça. Ele quer se revelar, Ele quer manifestar a vontade de Deus. Então não há ansiedade, não há necessidade de preocupação. Irmão, não se preocupe, porque Deus já cuidou de tudo. Nós carregamos a carta de Deus. Nós já temos a carta de Deus do direito de ter acesso à cidade, de ter acesso à pessoa. Nós já recebemos a carta da provisão de Deus. Nós somos também a carta de Deus no sentido que nós somos os mensageiros da graça, nós somos cartas escritas pelo sangue do Cordeiro. Nós somos aquilo que a cidade precisa. A verdade, a palavra, o amor, a redenção, a salvação, a misericórdia. Nós somos esses mensageiros. E nós devemos aprender com Neemias, de que ele nos chamou para isso, e que ele já proveu todas as coisas. Então nós precisamos ocupar esse tempo em renovar o nosso compromisso com Deus, para sermos redentores da cidade. Deus quer redimir essa cidade, Deus quer redimir essa nação, Deus quer redimir o mundo. Deus chamou a igreja, eu e você. Amém, queridos? É disso que nós devemos nos ocupar. Nós devemos ocupar de sofrer pela cidade, de se entristecer pela cidade, de se entristecer pela igreja. O que nós queremos? O que nós estamos esperando? Não é o que a cidade pode me dar.
Não precisamos ficar esperando que a cidade pode dar. A gente quer que a cidade nos dê segurança, a gente quer que a cidade nos dê reconhecimento, nos dê dinheiro, a gente quer que a cidade nos dê sossego, que a cidade nos dê um trânsito maravilhoso. Não, não é o que a cidade pode nos dar, mas é o que nós podemos dar à cidade. É que faz toda a diferença. E nós precisamos crer que a boa mão de Deus está conosco. Isso moveu o coração de Neemias, porque ele afirma aí no final do verso 8 do capítulo 2, tudo isso aconteceu porque a boa mão do meu Deus era comigo. A boa mão do nosso Deus está conosco. Nós precisamos reconhecer isso, assumir a responsabilidade, agir com autoridade, porque nós temos a direção de Deus e a provisão de Deus para essa cidade. O que essa cidade precisa e que esse país precisa, o Senhor já nos deu. O que a minha casa precisa, o Senhor nos deu. O que a nossa casa, a nossa família precisa, nós já recebemos da mão de Deus. Nós precisamos agora agir com autoridade. Essa autoridade de Neemias. Quando ele chegou na cidade, ele foi zombado, as pessoas zombaram, ameaçaram, mas ele não se amedronta com nada disso, porque ele agiu com autoridade. A certeza de que ele recebeu carta da parte de Deus, porque foi Deus que inclinou o coração do rei, e que ele recebeu a provisão, e que ele tinha autoridade da parte de Deus. E ele se importava com a cidade. É isso que nós precisamos orar. Essa precisa ser a nossa oração. Que a tristeza do nosso coração seja somente por causa disso. Porque ainda nem todos foram alcançados. E nós queremos alcançar as pessoas para a glória de Deus. Queremos assumir responsabilidade, queremos crer, caminhar na fé, na revelação de que a provisão existe. Que Deus já proveu tudo que nós precisamos. E que Ele há de conduzir as nossas vidas, para que, no fundo, tudo aconteça segundo a sua vontade, e que os muros sejam reedificados, que as portas sejam também construídas, os fundamentos da graça e da verdade, que o fundamento que é Cristo seja lançado, e que a porta da salvação seja estabelecida. Jesus é a porta. Essa é a cidade, essa é a porta que a cidade precisa. Fundamento que a cidade precisa é o fundamento da verdade, da palavra de Deus, da graça de Deus. Que Deus nos ajude, que a gente compreenda esse tempo, que a gente tenha a revelação, e que a gente fale, Senhor, que a tristeza do meu coração seja somente por causa da cidade, por causa da nação. Que não seja pelo que eu sofro na cidade. Não importa se a gente vai sofrer na cidade, não importa se a gente vai sofrer nessa nação, mas que a gente cumpra o nosso chamado. E que os muros dessa cidade sejam levantados, reedificados, e que as portas sejam estabelecidas na cidade, na minha casa, naqueles que habitam no meu coração, nessa nação, conforme a sua vontade soberana. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua verdade, pela tua graça. Te louvamos, ó Deus, porque apesar da pandemia, apesar de toda a turbulência política e econômica que nós estamos vivendo, este é o tempo da salvação. É o tempo de salvação, é o tempo da manifestação da graça. O século é o século da salvação. É o tempo, ó Deus, que o Senhor deseja se manifestar como Salvador, como Redentor, em que o Senhor quer reedificar os muros da cidade, em que o Senhor quer levantar as portas que foram queimadas, estabelecer a porta da cidade, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor mova o nosso coração como igreja, para que nós sejamos, ó Deus, homens e mulheres como Neemias, que assumiram a responsabilidade, que compreenderam que a provisão vinha do Senhor, que andaram na autoridade da parte do Senhor, ó Deus, e que caminharam com firmeza, que caminharam com certeza, e que se não afastaram do seu chamado, porque sabia que aquele que chamou era fiel para levar a termo todo o seu propósito. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor mude o nosso coração, e que o Senhor incline o nosso coração para as tuas coisas. Ó Deus, e que haja essa certeza no nosso coração como igreja, que a igreja do Senhor nessa nação seja renovada. Ó Deus, que haja uma grande intercessão no nosso meio pela igreja em primeiro lugar, para que a igreja compreenda o seu chamado e cumpra o seu chamado nessa nação, porque a esperança dessa cidade, porque a esperança dessa nação é o Senhor através da igreja. O Senhor resolveu, ó Deus, através da igreja, manifestar-se. E nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus,
Inclina o nosso coração para Ti, ó Deus. Restaura o nosso coração. Perdoa, ó Deus, toda a omissão da igreja. Perdoa todo desvio. Perdoa, ó Deus, toda insensibilidade. Dá-nos um coração sensível, ó Deus, para lançarmos os fundamentos, ó Deus, corretos. Caminharmos no fundamento da verdade. Compreendemos a realidade do que é ser igreja. Para que a gente seja, de fato, luz no mundo e sal da terra. Abençoa nossas vidas, Pai. Ministra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria te chamar para abraçar aí quem está perto de você na sua casa, né? Porque dentro da casa não tem o perigo, né, dos contatos, para que a gente possa orar mais uma vez. Amém. Colocar diante de Deus mais uma vez esse tempo e agradecer aí. Amém. Em nome de Jesus. Ó Deus, mais uma vez te agradecemos, Pai. Porque apesar de tudo que estamos vivendo, estamos aqui reunidos como família, nas nossas casas, junto com pessoas amadas. Ó Deus, e aqui é lugar do Senhor, que os muros da nossa família sejam fortalecidos, se estão derrubados, que sejam levantados. Se as portas estão queimadas, que elas sejam restauradas. Que os teus fundamentos, que a tua verdade, ó Deus, que os teus estatutos, aquilo que vem da vontade do Senhor, seja estabelecida, a sua graça, a sua justiça, seja estabelecida na nossa casa, na nossa cidade, na nossa nação, no mundo, ó Pai, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a consolação e a unção do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, Igreja do Senhor Jesus, e que a bênção de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo seja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos amados, sobre a nossa cidade, sobre essa nação, em o nome de Jesus, agora e eternamente. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.